E aí, turma, beleza? Vamos para as nossas explicações e para as correções de ensino religioso da quarta quinzena? Bom, antes da gente só chegar lá, vale a pena relembrar nome nas folhas, não deixar a questão em branco, letra legível, pelo amor de Deus. Tá certo? Vamos lá então, vamos arrumar essa câmera aqui, que não ficou legal? Olha ali, agora sim, agora tá direitinho, ó. Vamos lá, galera, presta atenção. Essa atividade está bem simples, ela está mais curtinha, né? Mas ela tem bastante coisa para pensar a respeito. Vamos lá. A gente vai começar, então, a tratar agora de maneira mais específica da história de algumas religiões. Tá certo? Por que é importante estudar isso, professor? Vale a pena. Essa mesma mensagem está lá no nosso plano de trabalho, mas vale a pena relembrar. A gente estuda a religião, estuda a história das outras religiões, independente da nossa crença, para que a gente crie respeito, que a gente tenha educação com respeito à crença dos outros, com que a gente não trate ninguém diferente porque acredita nisso ou naquilo. Afinal de contas, se tu te propõe a ser uma boa pessoa, um bom religioso, ou até mesmo não ter uma religião, mas ser uma boa pessoa, tu vai tratar todo mundo com respeito, tu vai tratar todo mundo com educação. E se tu conhece um pouquinho da história, perdão, da história das religiões, vai ser muito mais fácil isso até para entender e perceber que muitas vezes as linhas de pensamento são muito parecidas. Algumas, por exemplo, começam até no mesmo lugar. Algumas religiões começam até de pequenas diferenças dentro de uma mesma religião e elas separam-se, mas continuam tendo algumas linhas de pensamento muito similares, muito parecidas. Tá certo? Vamos lá então. A gente vai começar falando da revelação de Deus aos hebreus. Por que é importante começar por esse ponto? Porque a partir do povo hebreu, muitas religiões tiveram suas origens, certo? A partir dos costumes hebraicos, muitas religiões foram formatadas e a gente vai ver elas ao longo dos nossos estudos, tá bom? Então a gente começa falando nesse texto a diferença entre Deus com letra maiúscula e Deus com letra minúscula. Deus com letra maiúscula normalmente é atribuído ao Deus do que hoje em dia se entende como as pessoas que seguem, por exemplo, o cristianismo. O Deus dos evangélicos é o mesmo, o Deus dos cristãos é o mesmo, o Deus dos católicos é o mesmo, o Deus dos espíritas é o mesmo, certo? Então toda vez que tu encontra em algum lugar a palavra Deus escrita com letra maiúscula, está se referindo a esse Deus lá dos hebreus, de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, quando eles começam a tratar o quê? Do monoteísmo. O que é o monoteísmo, professor? O povo começa a seguir uma única divindade, no caso, Deus, que eles dão esse nome de Deus com letra maiúscula. Tá, Sori, a palavra Deus com letra minúscula, o que é? Normalmente a palavra Deus com letra minúscula refere-se a divindades num contexto geral. Como assim? Lembra das histórias da mitologia grega? Que tu tem lá Zeus, tu tem Ares, tu tem Atena, tu tem Hades e por aí vai. Eles também são deuses, mas são deuses dentro de uma mitologia. E nenhum deles se chama Deus, tá certo? Deus, então, com letra maiúscula, é o Deus que os católicos, os evangélicos, os espíritas, o povo hebreu começou a seguir, né? Começou a seguir há 4.000 anos antes de Cristo, e o nome dele é com letra maiúscula por causa é ótimo, porque é o nome dessa divindade, tá certo? Então, há essa diferença. A gente também começa a contar a história do povo hebreu, falando lá de 4.000 anos atrás, a questão do monoteísmo, por aí vai, que esse povo também é chamado de povo de Israel. Também é trazido para vocês a leitura de um salmo, e é esclarecido o que é um salmo. Um salmo é um cântico, ou seja, uma canção, né, que é sagrada para o povo hebreu, e que pode ser ou não acompanhado a sua leitura de instrumentos musicais. Também são chamados de salmos os 150 poemas que estão no livro de Salmos do Antigo Testamento lá na Bíblia. Quem tem uma Bíblia em casa pode ir lá ver se essa Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento. No Velho Testamento vai ter um livro de Salmos. Para quem não sabe, Bíblia significa coleção de livros, significa vários livros unidos na mesma coisa. Por exemplo, bibliografia é o estudo através de vários livros, tá certo? Mas também é o nome do livro sagrado para algumas linhas de pensamento religioso, como, por exemplo, o catolicismo, as linhas de pensamento protestante, as linhas de pensamento... protestante, só para deixar claro, quando eu falo de protestantismo, tá? Aqui no Brasil, as linhas
as linhas, não, as igrejas evangélicas, como a Igreja Universal, a Igreja Quadrangular, Deus é Amor, ou entre outras, elas são chamadas, num contexto geral, tá, gente, de igrejas protestantes, porque elas originaram-se a partir do protestantismo, lá de Martinho Lutero, que a gente vai falar em outro momento também. Mas aqui no Brasil elas ganharam a conotação de igrejas evangélicas, porque elas estudam a religião a partir dos evangelhos, tá certo? Que são os livros que compõem o Novo Testamento da Bíblia. Mas muitas Bíblias têm Novo e Velho Testamento, e lá no Velho vai conter o livro de Salmos. E também tem a leitura do Salmo 23, que é um dos salmos mais famosos, um dos mais conhecidos e que está presente em muitas coisas da cultura popular, como músicas, outros poemas, textos, filmes, tá certo? Até tem uma questão a respeito depois disso que a gente vai tratar. Vamos lá? Vamos seguir? E a gente vai para as atividades, né? O que você entendeu? Na época do Salmo, a principal função dos pastores era proteger os animais no pasto, né? No pastoreio. Por que no Salmo de Davi é feita a comparação de Deus com um pastor? Hein? Por que será? Isso é uma questão de interpretação textual, né? O pastor, ele guia as ovelhas, cuida delas e as protege. Segundo a tradição judaico-cristã, Deus também faz isso com seus filhos. Quando eu falo de tradição judaico-cristã, isso inclui também as igrejas evangélicas, né, gente? Porque, como eu falei antes, existe todo um processo histórico do povo hebreu para o povo judeu, para o cristão, né, para o cristianismo, melhor dizendo, para a Igreja Católica. Da Igreja Católica inicia essa questão do protestantismo, entre outras situações, pequenas divisões que criam outras igrejas com pequenos pensamentos, mas no fundamento geral são muito parecidas, né, pela questão de caridade, de amor ao próximo. Isso é sempre importante frisar, tá bom, gente? Porque não é porque eu estou numa igreja que eu tenho que respeitar quem está em outra igreja, quem segue outro pensamento, ou porque a minha família mudou de igreja que ela linha de pensamento anterior ela se tornou perversa ou maligna. Não, a gente não pode ter esse tipo de pensamento, a gente não pode cultivar esse tipo de preconceito, tá, galera? Então vamos seguindo para a questão 2. Qual a principal sensação que esse salmo transmite a você? Descreva uma imagem que você imaginou ao ler o salmo. Essa resposta, gente, ela é pessoal, porque ela pode variar de acordo com as tuas crenças. Só que eu quero deixar claro uma coisa. Quando eu digo para descrever uma imagem que tu imaginou ao ler o salmo, apesar de criar uma cacofonia, imagem, imaginou, é uma imagem mental. Quando tu lê um texto, normalmente tu visualiza alguma coisa na tua mente para descrever o que está acontecendo ali. Então, descreve isso. O que tu imagina enquanto tu lê aquele texto. Tá certo? Vamos seguir? Questão 3, perdão. Na sua opinião, por que o salmista, ou seja, quem escreveu o salmo, usa metáforas, ou seja, usa esses pensamentos que comparam as relações que estão acontecendo a uma mesa? Lembra quando ele fala a sua mesa, aposta, não sei o quê? Essa também é uma resposta pessoal, que também pode variar de acordo com o teu entendimento e a tua crença. Qual a crença religiosa que tu e a tua família seguem. Então, isso pode variar de resposta para resposta. Por isso que eu não quis dar uma resposta única aqui para todo mundo, tá certo? O Salmo 23 é um dos mais famosos, presente no livro de Salmos da Bíblia. Você conhece alguma obra de qualquer segmento que traz trechos desse texto ou que seja baseado nele? Indique abaixo qual é a obra, se você a conhece, e como a obra referencia o Salmo. Não precisa, em uma obra literária, uma música, um filme, uma novela, qualquer coisa, que a referência seja exata as mesmas palavras que estão ali. Então, por isso que essa questão eu também trouxe como resposta pessoal. Primeiro, porque cada um de vocês pode conhecer ou não uma obra que referencia o Salmo 23. Eu conheço até músicas que têm como nome Salmo 23. E músicas que não são religiosas. Músicas, por exemplo, no samba, músicas no rap, músicas que referenciam, que não tem o nome de Salmo 23, mas que referenciam o Salmo 23 dentro da sua letra, certo? Só para dar um exemplo. Então, qualquer coisa, se tu não conhece, vale a pena dar uma pesquisada, dar uma olhadinha. Daqui a pouco é uma música que tu nem sabia que fazia referência ao Salmo 23, mas a referência tá lá, tá certo? Isso, só para constar, chama intertextualidade, ou seja,
relação entre textos diferentes. Tá certo, galera? Vamos jogar aqui pro cantinho e vamos finalizar o nosso conteúdo. Cara, esse joinha nunca aparece direito aqui, ó, quando eu boto ele. Tá certo? Gente, valeu. Qualquer coisa, chama no WhatsApp para tirar dúvida, assiste os vídeos, assina o canal, comenta e volte para o próximo. Tá bom? Um abração a todos vocês. Continuem seus estudos. Sigamos em frente. Tchau, tchau.